Fala pessoal, hoje o vídeo é diferente. Na verdade eu estou inaugurando uma nova série de vídeos aqui do canal. Serão vídeos de react e o primeiro deles é um vídeo super especial que é do Carioca falando sobre esse caso do Flow, essa confusão toda que tá dando aí entre o Igor e o Monark, ó. Assiste aí que eu vou falar ponto a ponto aqui sobre o que o Carioca mencionou. Vamos lá. Outra coisa, vai montar negócio com amigos. Nossa, não faça isso. Calma, dá pra fazer. Não dá, eu sei. Vocês Estou deram montando uma lojinha, um negocinho, nós somos sócio, nós somos amigos. Nós somos legal. Pode até ser, ué. Antes de abrir ou montar qualquer coisa, advogado. O Carioca, como um cara muito experiente, muito vivido, já tem décadas aí de mercado, ele trouxe uma coisa que eu particularmente sempre falo aqui no mercado digital, falo para os meus clientes que você vai abrir alguma coisa, vai começar um negócio, seja com um amigo, seja com um familiar ou com outro sócio que por alguma razão você encontrou aí no meio do caminho da tua jornada, e principalmente no caso inicial aqui que eu comentei, amigos, parentes, tenha isso muito bem organizado, muito bem estruturado através de um contrato. Que contrato é esse? É o contrato social. Mais especificamente também, um acordo de sócios. O acordo de sócios ele é importantíssimo para um negócio. Eu sempre digo que ele é o manual de uma sociedade, ou seja, todos os problemas que acontecem em uma sociedade, as respostas elas devem estar ali, no acordo de sócios. O contrato social, para você entender, ele é um documento que institui, que cria uma sociedade. O acordo de sócios, ele é um documento que traz as regras super detalhadas sobre como aquela sociedade vai funcionar. Por exemplo, como os sócios eles se organizam do ponto de vista de gestão dessa empresa, quem é o sócio que cuida da parte comercial, o sócio que cuida da parte operacional, marketing e etc. Se um sócio falecer, qual a regra que vai ser utilizada com relação ao capital social que aquele sócio tinha, vai para os herdeiros, não vai, é distribuído para os demais sócios da empresa, não é. As regras para retirada de um sócio de maneira extrajudicial, para um sócio que cometeu uma falta grave, né, que vacilou ali na empresa com as funções que ele tinha para realizar. Se eu quero poder comprar as cotas do sócio que entrou na empresa depois que ela já estava funcionando há anos ali comigo, eu trouxe essa pessoa com o objetivo dela contribuir para o negócio, mas por alguma razão ela não está indo muito bem as coisas, eu não quero também tirá-lo de forma extra por uma falta grave, porque às vezes nem está configurado, eu nem quero me indispor dessa forma, mas eu quero tirar esse cara porque eu quero conseguir com o negócio sozinho. Eu, como fundador desse negócio, eu quero ter esse direito, essa possibilidade. Você pode, existe uma ferramenta para isso. Opção de compra voluntária, né? Opção de compra involuntária, nesse caso é a opção de compra involuntária. Então, todas as regras de um acordo de uma sociedade, elas são definidas nesse documento chamado Acordo de Sócios. E como ele comentou, olha o caso do Flow. Esse problema ele poderia nem ter acontecido, ou melhor, né, ele nem chegaria nessa dimensão toda se eles tivessem, né, um acordo de sócios muito bem organizado, muito bem definido, que tivesse, né, e não é difícil, muito pelo contrário, isso é normal, prevendo essa eventualidade do que aconteceu com o Flow. Veja aí os nossos amigos aí, o Igor e o Monark aí. Não, enfiaram o Serjão no meio. Não. O Igor. Brigaria. Pô, eu tô triste porque eu gosto dos dois. Eu adoro o Flow. Acho realmente o pai de todos os podcasts do Brasil. Os caras são pioneiros. E é triste ver porque começou com um amigo. Aí a coisa vira dinheiro. Se você não tiver bem calçado juridicamente, e outro vai assinou um dar contrato merda. que ele se lascou, né? Os dois, né? Não existe aquele contrato de 200 Ele parcelas sem sem... 17 anos. Não, já cancela porque não tem... Não tem correção, não tem nada, isso não existe. Mas ele assinou, velho. Não, eu sei, mas não existe. Aquilo não existe. Então, assim, cara, procure um bom advogado. Vai custar? Vai custar. Mas qualquer negócio, velho. Eu vou abrir uma tendinha, um negocinho assim com um amigo. Ou com um parente, ou com a tua mulher. Faça um contrato com advogados das partes. Sim. Cada um com seu advogado negocie, porque um bom contrato, né, Makarov? É o quê?
acredite, no Brasil o advogado e contrato é visto como desconfiança. Mas não é. Não é. Não é. E olha só que bacana, aqui o Carioca ele traz um outro ponto muito importante. Se você vai, de novo, abrir qualquer coisa, você tem que já ter esse contrato. Ele fala da importância de você ter advogados dos dois lados atendendo os interesses de uma parte e de outra. É necessário que existam dois advogados cada um cuidando dos interesses de uma parte? Não é necessário. A não ser que esses interesses, eles desde o início, eles conflitem diretamente. Então, e que torna, né, essa representação por um advogado só impossível, né? Porque eles têm interesses opostos. E aí muitas vezes pode ser que aconteça dessa sociedade nem começar, a depender do nível, né, de incompatibilidade desses interesses. Então é muito possível, e a gente faz isso aqui, já fizemos centenas de vezes, realizar contratos, né, de acordo dos sócios, para contrato social, junto com o acordo dos sócios também para abertura das empresas, que nós estamos representando os dois lados, né? Tanto do sócio A quanto do sócio B, né? E principalmente do negócio como um todo. E ali, todos os elementos, né, os interesses de cada uma das partes, eles são organizados e estruturados. Às vezes você tem um ponto específico que um sócio concorda, o outro não. A gente, numa conversa, né, ou em várias conversas, como muitas vezes acontece, a gente traz vários elementos, contribui, e aí a gente consegue chegar numa redação que fique muito bacana para ambos os sócios do negócio. Então, não é necessariamente obrigatório que você tenha um sócio de um lado, um advogado de um lado e um advogado do outro, tá? Principalmente quando você está começando uma sociedade. Às vezes a pessoa entra no meio da jornada, essa sociedade já existe, aí sim pode ser mais interessante ir, na maioria das vezes acontece, de você ter um outro advogado representando esse sócio entrante da sociedade. Então, esses casos, né, essas especificações, elas são mais comuns de acontecer. Mas se você está começando um negócio do zero, em parceria, em sociedade, como é o caso do Flow, por exemplo, você não precisa necessariamente de dois advogados. Claro que na venda do negócio, como aconteceu nesse segundo momento, aí sim, normalmente vai se estabelecer a representação de um lado e de outro, porque eles já estão ali num ambiente de maior hostilidade, né? O negócio já foi pro espaço, não tem como continuar. Então a gente só vai tentar conter e chegar num denominador comum para acabar essa sangria de vez que a empresa estava sofrendo e conseguir minimamente aí seguir com o negócio. Então, esse é um ponto muito, muito bacana que o Carioca trouxe aqui sobre esse caso. O contrato foi feito para você não brigar. Exato. Pra não Aprenda ter treta, isso. pra não ter Inclusive, treta. esse contrato tem um problema, né? Porque parece que tá dizendo que cede as marcas, mas não especifica quais. Não tá no processo, tem um Não fala monte de qual é o rolo. processo, Puta não fala, tipo, esse é o INPE dessa marca. Entendi. E aí provavelmente vai pra justiça, pro juiz decidir de quem que é a marca. Olha, e aqui o convidado do Flow, ele trouxe um ponto do Carioca ali, do Ticaracatecast, ele trouxe um ponto muito importante dessa confusão toda. A questão da marca, né? Eles estão brigando hoje por conta da marca do Flow. O Igor, ele entende que a marca ela tem que ser cedida, né, transferida para a empresa, né, que controla o Flow e as outras empresas do grupo. Já o Monark diz que não, tanto que já estão numa briga ali dentro do próprio INPI, dizendo que não, essa marca é dele e ele não vai ceder para ninguém. E aí que tá uma falha grave que o contrato acabou cometendo, que foi de não especificar qual ou quais marcas deveriam ser transferidas e o prazo para transferência dessas marcas dentro do contrato. E aí tem uma outra falha, né? Não no contrato em si, mas em como a sociedade seguiu até aquele momento. Porque até aquele momento, a marca Flow, ou seja, a principal marca do grupo, ela estava no nome da pessoa física, do Bruno Ayub, que é o Monark. E isso para um negócio que tá desse tamanho, né, do tamanho que tava, é inconcebível, isso não poderia acontecer. E aqui vai um ponto importante, que é a necessidade que uma empresa tem, que está nesse tamanho, né, como é o tamanho do Flow, de ter uma assessoria jurídica
recorrente. O que é essa assessoria jurídica recorrente? É uma assessoria que esteja com você como se fosse parte da empresa, como se fossem funcionários, prestadores fixos dessa empresa, que vai estar olhando para ela todo santo dia, que vai estar ali olhando com relação à marca, vai estar olhando a parte trabalhista, vai estar olhando a parte dos contratos, vai estar te auxiliando, dando opinião jurídica, te dando informação como um advisor. É isso que uma assessoria recorrente faz, né? E era isso que eles precisavam ter. E se eles tinham, pior ainda, porque ela não conseguiu, sem querer fazer juízo de valor, mas infelizmente já fazendo, ela não conseguiu dar a eles o que eles precisavam. Na verdade, não é eles, pessoas físicas, Igor e Monark, é ela, né? A empresa. A assessoria jurídica, ela está ali para a recorrente, né, para proteger os interesses do negócio, da empresa. E os sócios, eles, né, por ocasião da reunião ali e exploração de uma atividade econômica, eles são parte daquele negócio. Então, qual que é o objetivo? É de que você oriente-os para que essa mudança, alteração da propriedade do registro da marca seja, né, fosse no caso transferida da pessoa física do Monark para a pessoa jurídica da empresa, já prevendo uma possível venda do grupo e também, por que não, um possível litígio. Porque se há um litígio, esse problema ele aparece, foi o que aconteceu, né? Agora, a marca continua com o Monark, há um risco grande e enorme, né, como até o convidado falou e foi muito assertivo, de ser judicializado. E aí a justiça tem que decidir quem é o dono dessa caceta aí dessa marca, porque eles não fizeram um ajuste bem organizado ali no contrato e, de novo, mais um ponto, mais uma falha que poderia ter sido evitada, como eu falei, e não sendo, né, dragado, né, levado isso para a justiça. Vamos lá, vamos continuar. Recado aqui pro Flow. Como amigo dos dois, faça um acordo, não vá para a justiça, porque os dois vão sair perdendo. Eu sugeriria uma coisa boa. O Monark e o Igor voltarem e encerra tudo e tá tudo certo. Uns 10 minutinhos de trocação. Isso, Não, é sério. É o jeito, é a melhor forma de resolver. Não, faça um acordo. Porque isso vai perdurar por anos, o cara vai perder a marca, vai dar um desgaste danado, só vai dar dor de cabeça, vai gerar mais ódio, vai tirar o foco do Flow. Então assim, faça um acordo rápido. Porra, Carioca, cara, meus parabéns, bicho. Você falou algo que muitas pessoas não falam. Você foi super corajoso, super assertivo, super correto nessa tua orientação. Infelizmente, eu acredito que eles, por uma série de razões, eles não acabarão seguindo com essa sua orientação, mas ela é muito, muito boa, né? Por quê? O acordo, ele em regra, né, em essência, ele acaba não sendo o melhor para ninguém. Porque num acordo, cada parte cede, né? Então você acha que você tem o seu direito, a outra parte acha que ela tem o direito dela, só que vocês estão num litígio. E para que este problema, como ele disse, não aumente, não cresça e não gere mais prejuízo emocional, financeiro e prejuízo do negócio, você cede numa parte, outra parte cede em outra parte, vocês conseguem se organizar e compor ali, ajustar um acordo que fique bom para ambas as partes, ou seja, todo mundo sai meio chateado, meio raivoso, né, do sentido de que entregou parte do que achava que era seu direito, mas todos saem com um problema resolvido. E aí é uma coisa que acontece muito em problemas judiciais, em qualquer área, né? Mas a gente está falando aqui, a gente fala de creator economy, mercado de influência, infoproduto, criadores como o Igor e o Monark do canal Flow Podcast. Isso acontece muito aqui. As pessoas, elas não se organizam, elas fazem as coisas de qualquer jeito, elas acham que muitas vezes isso aqui é uma brincadeira, é um jogo, se der certo deu, se não der não deu, mas elas se esquecem que isso tem consequência. Uma decisão tomada errada, de forma equivocada, gera consequências. Um ajuste de uma parceria, de uma prestação de serviço, de uma sociedade que acaba sendo muitas vezes uma sociedade que a gente chama de fato, né, quando duas pessoas se unem e elas não
abrem uma empresa e tem lá cada um fazendo de um jeito, etc., mas existe de fato ali uma sociedade, o problema depois ele cresce, ele vira um gigante, tanto em grandeza de dor de cabeça, quanto em custo também. Então, isso que o Carioca disse, porra, bicho, você foi muito bem nisso. Meus parabéns, é por isso que eu tô fazendo esse vídeo, porque isso que você falou é incrível. Você deu, de fato, um aconselhamento que faz sentido. Por quê? Este problema que fez com que o Igor tivesse que gravar um vídeo, tá lá, tirou a energia dele, eu tenho toda a certeza do mundo que todos os dias ele pensa nessa porcaria desse problema. Porque, porra, lá atrás a empresa não tinha maturidade suficiente para trazer um jurídico que lhe auxiliasse, né? E não teve também, falhou, né, também em trazer um jurídico que trouxesse a eles uma consultoria, um aconselhamento, né, e documentos, né, contratos bem organizados, de acordo com o tipo de negócio que eles possuem, que é um negócio aqui da Creator Economy, precisa. Né? Então, com certeza, como eu disse, ele pensa todos os dias nessa porcaria. E aí imagina só você se isso virar um processo judicial, porque começa a ter contornos que você sai da sua mão, você não tá mais já não tá agora, né? Mas ele sai totalmente da tua esfera de influência. Você não consegue definir nada, porque tá na mão de um juiz. E muitas vezes, dependendo do juiz, tudo bem que nesse caso, eles vão para uma vara especializada em empresa, uma vara empresarial, mas muitos juízes e desembargadores de varas especializadas não conhecem o mercado de influência. Eles não conhecem a economia da criatividade. Você vai falar para ele de Creator Economy, vai falar para ele de números do mercado, vai falar de AdSense, muitos nem sabem. Ou tem uma experimentação muito frágil, muito pequena nesse mercado. Aí o cara ele vai sair pesquisando ali, vai procurar informação, claro, porque ele também não quer ser zero conhecimento, né? Mas a chance dele errar para um lado ou para o outro, ou para os dois, é enorme. Por quê? Porque é culpa dele? Você pode até dizer que sim, mas o cara ele não conhece desse mercado, é um mercado novo. As ações elas estão todos os dias pipocando, mas não em quantidades imensas. O mercado ele está crescendo, ele vai se desenvolvendo, ele vai amadurecendo, mais em um lado, menos em outro. O pessoal sempre fala, o mercado está amadurecendo, está se profissionalizando, ainda está muito longe de ser algo próximo do profissional, porque comete-se muita falha. O pessoal faz muita coisa errada. Aí você pensa, uma empresa do tamanho do Flow com essas fragilidades, com esse tipo de comportamento. Claro que de lá para cá, com certeza, o Igor melhorou muito na gestão do negócio, na parte jurídica, etc. Mas, porra, precisou ter essa baita dor de cabeça que ainda não acabou. 3 anos depois, o negócio ainda não acabou. Então, veja só. E aí entra o ponto que o Carioca falou e, putz, provavelmente ele já viveu isso. Porque ele foi muito assertivo, Carioca. Mais uma vez, você foi 100%. Ele tocou na drenagem de energia que você tem, emocional, quando você entra numa disputa jurídica, num processo judicial. Talvez você nunca tenha vivido isso. E eu vou aproveitar esse momento para, falei bastante aqui, te trouxe muita coisa bacana. Então, se inscreva aqui nesse canal, toca o sininho, dá like para o YouTube entregar para a maior quantidade de pessoas possível esse vídeo e saiba que a gente está aqui para construir uma comunidade de creators, de infoprodutores que querem seguir os seus negócios com proteção, com segurança. Então faça parte dessa comunidade você também, segue aqui o canal, envia esse vídeo aqui para outras pessoas que podem também se beneficiar. Então o Carioca ele foi muito feliz, como eu mencionei nisso, porque a chance desses caras pararem quase que por completo a vida deles nessa disputa, claro que o Igor não vai parar tudo no Flow, mas imagina só ele entrando numa disputa judicial. Todo dia o cara vai pensar nisso, porque todo dia vai ter uma notícia, aí vai ter uma movimentação no processo, ele não vai entender direito, o advogado vai explicar e etc. Não é a área dele, né? E processo é chato. Você olha processo, você já pensa, puta, vou gastar dinheiro. E da mesma forma, o próprio Monark, que já tá afundado num lodo ali que ele não consegue sair, de uma pira sem tamanho, né, de achar que todo mundo tá perseguindo ele, que ele vai morrer e etc. Então, você imagina o cara que tá tocando um negócio que nem o Igor, com vários desafios, com vários projetos, ele do nada,
ele se vê envolto de novo, né, numa discussão dessa que, porra, parece que não acaba nunca. Isso drena muita energia. Faz o cara, às vezes, pensar, vou largar essa merda e vou fazer outra coisa. E olha só, uma empresa, um negócio que tem um puta de um potencial, pode, a troco de nada, deixar de existir por conta de uma discussão dessa. Eu já vi vários negócios que passaram por isso. Várias pessoas que deixaram o mercado porque elas tiveram problemas e às vezes não, na maioria das vezes, muito menores do que esse. Essa é uma grandíssima aula que o Carioca deu aqui de como você deve resolver esse problema, né? E dando uma grande orientação do que você deve fazer. Então, foi um excelente toque que ele deu, né? Uma excelente ajuda, né, que ele está dando, e eu quis fazer, fiz questão de trazer um react aqui desse vídeo, desse trecho do podcast do Ticaracati, para mostrar para vocês que a importância que isso tem na vida, na sua vida como pessoa física, mas principalmente na tua vida como empresário, de que você tome muito cuidado no que você está fazendo, porque é como eu falo, isso, cada decisão que você toma, ela é um ponto de inflexão na sua vida, que pode ser um ponto de inflexão para cima e te ajudar, te alavancar, ou pode ser para baixo. A gente faz isso todos os dias, desde de decisões pessoais, de com quem você casa, aonde você vai morar e etc., até questões também empresariais de negócio, com quem você vai fazer uma sociedade, se você deixa de fazer algo que deveria ser feito, como assinar um bom contrato ali de acordo de sócios, como era o caso deles, ou vai criar o seu negócio, abrir sua empresa e acha que não precisa fazer nada, que as coisas vão se organizar e se não der certo você deixa, vai para lá, dispensa a pessoa. Saiba que não é assim. O mundo real, ele te apresenta desafios que, dependendo do caso, eles podem ser intransponíveis e fazer com que você não consiga se levantar tamanho prejuízo que você tem. Se você tá aqui, ficou até o final, é porque isso te importa muito. Clica aqui de novo em curtir esse vídeo, envia ele para outras pessoas também. Segue o nosso canal aqui, se inscreva aqui no nosso canal, que a gente vai estar aqui sempre produzindo conteúdo para te proteger, para te ajudar a seguir tua vida com teu negócio, cabeça fria e faturar, produzir conteúdo e gerar valor. Grande abraço, até o próximo vídeo.